ser louvado, muito digno de ser adorado. E hoje é este dia, né, de louvar e bendizer o nome deste Deus maravilhoso, deste Deus grande, que nos faz, pela tua palavra, andar sobre as águas. Amém? Ele nos faz andar pelas águas. Não é a força do nosso braço, irmãs, é a vontade, a força do nosso Deus, do nosso Pai eterno. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso. E o tema deste culto é... Pode colocar a imagem, por favor? Louvado seja Deus. Vamos atravessar para o outro lado. Amém? E o Senhor falou comigo através do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando Ele me deu este tema. Abra sua Bíblia, irmãs. Vamos fazer a leitura. Depois as irmãs podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos 4, a partir do verso 35. Aqui na Bíblia está assim, ó, Jesus acalma a tempestade. Todas acharam? Amém? E diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus, né? Vamos para o outro lado. Amém? Jesus disse, vamos para o outro lado. Podem tomar o seu assento. Em outras traduções diz, vamos para o outro lado do lago. Passemos para o outro lado, passemos para a outra banda. Mas quer dizer a mesma coisa. Jesus faz um convite, assim como a gente acabou de louvar. Ele nos convida a andar sobre as águas. E aqui o texto diz que Jesus convidou os seus discípulos a atravessar a margem, a ir até o outro lado da margem. E o versículo 36, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco. Quem os levou? Os discípulos. Assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Dê uma salva de palmas para este Deus maravilhoso. Olha, servimos a um Deus grandioso. É bem este Deus que acalma mesmo a tempestade, né? O mesmo que levanta a tempestade é o mesmo que faz acalmar a tempestade. E é este mesmo que fala hoje comigo e fala com você, através da sua palavra. E a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos vem dizer, no capítulo 3, que Jesus andava e multidões o seguiam. Então, onde Jesus estava, multidões o cercavam, multidões queriam estar perto de Jesus. E nós sabemos pela palavra que muitos estavam ao redor de Jesus, buscando aquilo que eles tinham a oferecer. Mas muitos estavam porque queriam conhecê-lo. Muitos andavam com Jesus porque realmente queriam andar em novidade de vida, acreditavam que ele era o Messias, criam nas palavras que ele falava, criam nos ensinamentos que Jesus falava. E a Bíblia diz que Jesus contava muito às multidões e aos seus discípulos por meio de parábolas. E geralmente utilizando parábolas com o cotidiano daquelas pessoas, para que eles pudessem entender o que ele estava querendo dizer.
Então, aos poucos, Jesus ia falando, e aos poucos as multidões iam se amontoando, e o que era pequeno tornou-se grande. Muitas vezes, Jesus estava cercado de muitos, e nessa ocasião aqui, Jesus tinha mesmo saído de uma grande multidão e convida. Jesus faz um convite aos discípulos, aqueles que ele tinha escolhido, dizendo a eles assim: agora vamos para o outro lado da margem, vamos para o outro lado do lago. E eu vejo que quando Jesus faz esse convite, o que Jesus tinha que fazer naquele lugar já estava feito. O que Jesus tinha que fazer no meio da multidão já estava feito. E aqui na palavra, no verso 35, vem dizer assim, que quando Jesus convida os discípulos a ir para o outro lado, Jesus saiu do meio da multidão. Mas, deixando a multidão, no verso 36, na parte B, diz assim: outros barcos também o acompanhavam. Então, irmãos, o convite foi para os discípulos, o convite foi para aqueles que estavam mais próximos a Jesus. Mas muitos também queriam seguir Jesus, e o barco, outros barcos o acompanhavam. Olha só o exemplo de Jesus, né? Se o seguiam, era porque era bom. Se o seguiam, era porque queriam, tinham desejo de acompanhar o Mestre. E qual era o objetivo, qual era o propósito do convite? De atravessar o outro lado do rio, o outro lado da margem, né? O Senhor, assim como Ele tem um propósito na nossa vida, eu creio, o Senhor tinha um propósito ali. E não era simplesmente andar sobre as águas. Quando Jesus ele ensinava, ele ia ensinando, como eu disse, por parábolas, aos poucos, de modo que as pessoas pudessem compreender. Mas a Bíblia também fala que poucos compreendiam o que ele ia falando. E depois, em modo separado, Jesus muitas vezes explicava aos seus discípulos o que ele queria dizer com aquela parábola, né? E aos pouquinhos Jesus ia inserindo a palavra no coração, inserindo por meio das curas, por meio dos milagres que ele ia fazendo, aquilo que ele queria. Por quê? Porque era aos poucos, eles não iam conseguir entender tudo de uma única vez. Então, Jesus ia enxertando nos seus discípulos e também na multidão o conhecimento, a tua palavra. Ele ia colocando aos poucos, assim como diz em Hebreus, né? Primeiro a gente vai se alimentando com um alimento líquido, mais fraquinho, e depois a gente vai colocando um alimento mais pastoso, mais firme, porque é gradativo, é aos poucos. E assim que foi também com os discípulos. E aqueles discípulos, eles precisavam saber com quem eles estavam andando. E naquele momento, Jesus, cansado já de ter andado, de ter ministrado, talvez feito muitos milagres, talvez feito muitas curas, né? Como dito no capítulo 3, Jesus deitou na popa do barco e descansou e dormiu. A palavra fala que sobre um travesseiro, né, ele reclinou, ele descansou a sua cabeça. É comum nos barcos terem uns travesseiros abaixo assim da popa. E ele assim, ele deitou e ele reclinou, ele descansou e dormiu. Mas será que Jesus não sabia que viria ali uma grande tempestade? É óbvio que ele sabia, sendo ele Deus. Quem mais saberia que haveria de vir uma tempestade? E ele dormiu e a tempestade veio, assim como a gente cantou aqui. Veio uma grande tempestade e os discípulos dentro do barco ficaram apavorados. Algumas traduções dizem aterrorizados. Agora imagina aqui, a gente que tem o hábito de ir na praia, né? À noite, quando a gente olha aquele mar, é uma coisa negra, é uma coisa escura. Dá ou não dá medo? Durante o dia é muito bonito e tudo, mas à noite, se a gente estiver fora é lindo, mas se a gente estiver em cima dele, não dá para ver nada, gente. É escuro, chega a ser sombrio, né? E imagine a gente ali naquele barquinho e vindo uma tempestade. Quem ficaria com medo? Quem não ficaria com medo, não é verdade? Mas
A única diferença é que quem estava naquele barco, descansando, era o próprio Deus, era Jesus, era o Senhor que estava deitado lá. E ainda que aqueles discípulos, eles estivessem andando com Jesus, que eles estivessem no meio da multidão, vendo, testificando dos milagres de Jesus, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E é da natureza humana ter medo. Mas o que Jesus queria ensinar ali para eles, aos pouquinhos, gradativo, como eu disse, era que não precisa ter medo, porque a voz que fala para a tempestade é a mesma que fala para mim, é a mesma que fala com você. É a voz de Jesus. Então não tenha medo. E Jesus acordou. Na verdade, os discípulos acordaram Jesus. Mestre, não te importas? Quantas vezes eu e você não questionamos a Deus, perguntando a Ele, Senhor, será que o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não se importa com a tempestade que eu estou atravessando? E a resposta do Senhor é, filho, aquieta-te. Eu estou no barco. Aquieta-te. Eu acalmo a tempestade. Ele acalma a tempestade da minha e da sua vida. E o barco seguiu. Olha só, o que os discípulos não se atentaram. Logo no início, quando Jesus fez o convite a eles, o que Jesus falou para eles? Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. A palavra de Deus é certeza. Então, não bastante Jesus estava no barco, ele já tinha feito uma promessa, que eles iam passar para o outro lado, independente de tempestade, independente da escuridão, independente do medo. O outro lado era a garantia, o outro lado era a promessa de Deus. E por isso o tema, vamos atravessar para o outro lado, porque a promessa não é minha, a promessa está sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor afirma, filhos, filhas, vamos passar para o outro lado. Porque o Senhor, Ele mesmo, está no barco. Ele mesmo. Amém? E por muitas vezes, irmãs, nós achamos que Deus, que Jesus está dormindo, enquanto a gente passa no meio da tribulação, em meio à tempestade. Pensamos, né, com a nossa mente carnal, pequenininha, que o Senhor não está atento ao que está acontecendo na nossa vida. Mas Ele disse, passemos para o outro lado. E Ele falou, vento, aquieta-te. O mar, acalme-se. E é assim também. Eu e você vamos passar, sim, por muitas tempestades. Talvez, muitas de nós aqui hoje, estamos no meio dela. Talvez já pensamos e questionamos ao Senhor, que o Senhor está dormindo. Mas a palavra dele diz, acalma, aquieta-te. Eu estou no barco, eu estou contigo, eu acalmo a tempestade da sua vida. O Senhor mesmo levanta a tempestade. Ele sendo Deus, ele já sabia do que ia por vir, ainda assim ele deitou e dormiu. Então a gente não anda no meio da tempestade pela tempestade, a gente anda no meio dela pela palavra do Senhor. É confiando na palavra dele. Amém? E assim os discípulos foram e indagaram, né, um ao outro, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. É Jesus. Este, não mais, não menos, é Jesus. É Ele
que acalma a tempestade. Eu apresento esse Jesus para você hoje, minha querida. Você que escolheu vir aqui hoje, nesta noite que é mais que abençoada. Você que escolheu estar aqui para ouvir, para se encher da palavra do Senhor, para buscar o renovo pelo meio da palavra do Senhor. É só pela palavra que a gente anda sobre as tempestades. Então, é noite da gente se alegrar na palavra do Senhor, confiar que Ele continua conosco, porque Ele nunca nos deixou. Amém? Você crer nisso? Que o Senhor nunca te deixou, que o Senhor está contigo, que Ele é o seu ajudador, que Ele é o seu protetor. Ele não dorme, os olhos deles estão fitos sobre a sua vida. Amém? E eles chegaram do outro lado, mesmo com a tempestade. E do outro lado existia um propósito, né? Quando eles chegaram lá na região dos Gadarenos, em Gadara, ao descer do barco, havia um homem que era possesso de demônios. O homem estava com uma legião de demônios nele. Imagina uma pessoa com um demônio, é difícil controlar. Para nós, é impossível até controlar, dominar. E a palavra do Senhor fala que ninguém conseguia dominar aquele homem. Amarravam ele e ele se soltava. Homens vinham, seguravam e ele se soltava. E quando o Senhor veio e olhou para ele, o Senhor falou para ele: quem é você? E a resposta foi: eu me chamo Legião, porque sou muitos. E Jesus ordenou, pela sua palavra, que aquela legião saísse do corpo daquele homem. E a legião, os demônios, diversos demônios, uma legião de exército romano, era aproximadamente 6.000 soldados. Agora você imagine a força, o domínio de quase 6.000 homens, dominando um corpo. Olha o estrago que faz. Olha o estrago que aquele homem fazia. E a palavra de Deus diz que veio uma ordem do próprio Jesus, pedindo para que saíssem do corpo daquele homem. E os demônios, naquele momento, imploraram a Jesus, para que eles pudessem entrar nos porcos que estavam passando naquele momento. E Jesus deixou que eles fizessem isso. E a palavra do Senhor vem dizer que aquela legião se apossou dos porcos, que se atiraram abismo abaixo e morreram afogados. Todos aqueles porcos. E a cidade ficou perplexa. Ninguém dominava aquele homem. Ninguém dominava aqueles espíritos que estavam sobre a vida daquele homem. E a autoridade e o poder do Senhor, que já estava manifestada sobre as águas, continuou a se manifestar em Gadara, e todos ficaram perplexos. E aquele homem liberto, ele queria seguir Jesus. E você imagina, um homem possuído, quando ele se viu livre daqueles demônios, ele queria seguir Jesus. Mas Jesus não deixou. Não era momento ainda. Jesus pediu que ele voltasse e fosse ficar com a sua família. E ele saiu a cidade afora, falando do feito de Jesus, falando o que Jesus tinha feito com ele. E a cidade, quando ouviu aquilo, ficou com medo, ficou assustada e convidou Jesus a se retirar. Olha só, quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Aquilo que era impossível torna-se possível pela palavra do Senhor. Mas muitos não aceitam o que Jesus faz. Muitos se aterrorizam, muitos se amedrontam. O que era para ser motivo de festa, de felicidade para muitos, assim como foi para aquela vida, para aquele homem que foi liberto, para muitos outros foi assustador, colocou medo.
A Bíblia não traz detalhes aqui nesse verso de Marcos, mas fala que Jesus foi para o outro lado do lago, da margem, do rio. E quando ele chegou lá, descendo o barco de novo, multidões o cercavam. Olha só como Jesus é lindo. Onde ele está, todo mundo quer estar perto. Onde Jesus está, onde a presença do Senhor está, é impossível estar sozinho. Nós não estamos sozinhas hoje aqui, porque a presença do Senhor está aqui. E a multidão comprimia Jesus. E o texto vem dizer que uma mulher enferma há mais de 12 anos já tinha procurado todos os recursos e não viu solução para o seu problema. Não viu resposta para a sua tempestade. Mas ela, se vendo no meio da multidão, ela atravessa a multidão e se atreve a tocar no mestre. E ela toca. E quando ela toca, o Senhor pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então, para você ver, houve um convite. A Bíblia vem dizer, houve um convite. Eles andaram sobre o mar, eles tiveram medo. Jesus acalmou o mar e acalmou os discípulos. O propósito de Jesus foi curar, foi libertar aquele homem possesso de uma legião de demônios. E ele atravessou o mar, para libertar uma pessoa. Você está entendendo o que Jesus fez? Por causa de uma pessoa. Não foi por causa da cidade, foi por causa de um homem atormentado. A Bíblia diz que ele vivia atormentado. Então Jesus não está dormindo. Ele atravessa o mar por causa de uma vida, por causa de você. E aquela mulher tocou em Jesus. E o poder de Jesus curou a vida daquela mulher, curou aquela enfermidade. Que coisa linda! E por que curou? Sem uma única palavra. Porque no coração dela existiu a fé. Quando ela ouviu que Jesus estava andando na cidade, ela não ficou aterrorizada por causa da multidão. Ela nem podia estar lá. Ela era considerada imunda, 12 anos de fluxo de sangue. Ela não poderia estar no meio das pessoas. E ela atravessou a multidão, porque ela sabia que se ela tão somente encostasse nas vestes do mestre, ela seria curada. E ela foi curada. Dele saiu virtude, dele saiu poder, dele saiu a palavra. E pela fé dela, ela foi curada. Amém? Mas antes dessa cura, Jesus tinha encontrado Jairo, que desesperadamente pediu para ele: mestre, vá até a minha casa, minha filha está enferma. Um pai aflito, pedindo ao mestre Jesus que fosse até a casa dele, para que a sua filha não morresse. Sua filha tinha 12 anos. Coincidência ou não, minha irmã, é a palavra do Senhor se cumprindo. Jesus atrasou o percurso aí da casa de Jairo por causa da mulher do fluxo de sangue. E a notícia chegou àquele pai dizendo: para de perturbar o mestre, tua filha já morreu. Mas o Senhor simplesmente convidou Jairo a continuar. As notícias, irmãs, elas chegam para a gente de forma terrível, mas o Senhor fala para você: continue. Vamos, porque não morreu, ainda há vida. A menina apenas dormia. E Jesus foi interrompido
para fazer uma cura no meio do caminho? Não. Jesus tinha um propósito. O propósito era salvar, libertar um endemoniado, era sarar, trazer de volta a saúde, o convívio de uma mulher enferma, há 12 anos, imunda no meio da sociedade, rejeitada no meio da sociedade. Era mais importante salvar a mulher do que a filha de Jairo de forma alguma, mas tudo no seu tempo. O Senhor tem um propósito, e Ele curou aquela mulher no meio da multidão. Todos viram, todos testificaram o milagre de Jesus, puderam ver quão grandioso é o teu poder. E Ele curou a mulher, e Ele chamou Jairo, e alguns dos seus discípulos. Então entenda que muitas vezes, irmãos, o milagre do Senhor não acontece no meio da multidão, não é para muitos ver. Foram poucos que foram até a casa de Jairo, e chegando lá no secreto, alguns discípulos, mas o pai e a mãe apenas com Jesus. E Jesus ordenou: Talita cumi, menina, levante-se. E a menina voltou a viver. Glória a Deus. Aquilo que estava morto torna-se a vida, porque não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Jairo não se desesperou, a Bíblia não relata. Ele apenas esperou por Jesus. E ele teve a resposta, a melhor resposta, que foi a sua filha de volta à vida. A palavra do Senhor vem dizer ao meu e ao seu coração: não se desespere. A tudo debaixo do céu existe um propósito. Deuteronômio vem dizer, há um tempo, Eclesiastes, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então apenas aquieta o seu coração. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor não está dormindo não, minha irmã. Amém? O Senhor não está dormindo. E eles foram, eles seguiram Jesus. Todos eles tiveram que atravessar. O milagre aconteceu, a resposta do Senhor veio. Mas entenda assim, ó, assim como Jesus explicava aos pouquinhos, por parábolas, e Ele ensinando os seus discípulos da forma como Ele ia fazendo os milagres, da forma como Ele ia andando sobre as multidões, da forma como Ele tratava as situações e as pessoas, era para fazer os discípulos a crescer no conhecimento. Mas para que eles pudessem crescer, eles tiveram que atravessar, eles tiveram que prosseguir, eles tiveram que ir adiante. E o mais importante, eles tiveram que deixar algo para trás. Algo ficou para trás. A palavra de Deus vem dizer, coloca para mim Lucas, no capítulo 14. Amém? Que diz assim: se alguém vier a mim e amar mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quando eles atravessaram, eles só olharam para Jesus. Eles abriram mão de todas essas coisas, de todas as pessoas, por amor maior a Jesus. Jesus não está falando para a gente largar a nossa família, não está falando para nós não amar a nossa família, pelo contrário, amar é mandamento do Senhor. O que Jesus está falando é: eu estou em primeiro lugar, eu preciso estar em primeiro lugar, você precisa sair de onde você está e ir mais adiante pela minha palavra. Lá no verso 3, se eu não me engano também, no capítulo 3, Jesus responde:
Quando a mãe e os irmãos de Jesus vai até a sinagoga procurar por ele, e aí um discípulo fala: Senhor, a tua mãe te chama lá fora, os teus irmãos te chamam lá fora. Qual é a resposta de Jesus para eles? Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Quem é a igreja? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A família de Jesus são aqueles que fazem a vontade dEle, que ouve a sua palavra, que segue a sua palavra, que acata as suas ordens de andar sobre as águas pela tua palavra. Amém? Essas são as pessoas que são da família de Jesus, que lhes obedecem, né? E o texto vem nos ensinar que nós não estamos livres das tempestades. As nossas vidas ensinam isso todo dia para a gente. É uma tempestade emocional, uma tempestade financeira, uma tempestade física. Então ela vem de todos os lados. Uma tempestade espiritual. Veja que cada um de nós passa por alguma luta, por alguma aflição. Talvez alguém aqui esteja chorando por dentro. Esteja sem saída, sem solução. Uma crise interna. Um medo constante, assim como os discípulos tiveram medo. O medo vem, a tempestade vem. Mas o Senhor não está dormindo, Ele está contigo. Leia o que está escrito em Salmos 46, 1, onde fala que o Senhor é o nosso refúgio. Salmos 46, 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Leiam comigo, igreja, leiam. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, o socorro sempre presente na adversidade, socorro presente nas tribulações, socorro presente nas tempestades da nossa vida, seja espiritual, física, emocional, financeira, não importa, o Senhor está presente. Olha, passar por uma situação difícil, realmente não é fácil. Olha só, que engraçado. Passar pela situação difícil não é fácil, realmente. Não é, não. Mas, quando nós temos a certeza que o Senhor está conosco, está nos acalmando, a gente passa. E a gente não passa de qualquer jeito. A gente passa salmodiando, cantando, louvando, exaltando o nome dEle, porque nós temos a certeza, nós temos a promessa de que nós vamos chegar do outro lado. Vamos ter que passar, mas chegaremos, porque Ele está conosco. Salmos 46, foi o que a gente leu agora. Amém? Então, irmãos, a presença do Senhor na nossa vida não impede que as tempestades aconteçam. Não impede que a tribulação aconteça. Então não dê ouvido quando você escutar assim: mas se é para ir para a igreja e passar por tudo isso aí, eu prefiro não ir. Aqui está melhor. Não, não está melhor não. Melhor é passar por tudo com Cristo. Sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele está nos acalmando, sabendo que Ele está nos consolando. E sabendo ainda mais que existe um propósito, que existe uma promessa de que tudo vai passar, de que o mar vai se acalmar, e que chegaremos do outro lado, e que do outro lado haverá cura, do outro lado haverá vitória, do outro lado a promessa vai se cumprir, haverá restauração. Você poderá andar de novo na rua, porque o Senhor curou o seu ciclo de 12 anos. O seu filho vai poder levantar, porque o Senhor trouxe de volta a vida. Você vai ser liberta das tormentas. Não importa se seja uma legião de problemas. O Senhor é capaz de tirar os problemas e atirar nos poços.
Ele é Deus. A promessa do Senhor se cumpre. Fielmente ela se cumpre. E assim se cumpriu. Qual foi o propósito? Um homem curado, uma mulher curada, um homem liberto, uma mulher curada. E uma ressurreição. Existe algo deliberadamente impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Oh, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não existe nada impossível para Deus. Então não tenha medo. Não se apavore. Para Deus nada é impossível. Olha, acho que foi antes de ontem, eu meditando numa palavra, Jeremias 29:11. Coloca para mim no telão, por favor. A palavra diz do Senhor que Ele sabe, os pensamentos dele são melhores e mais altos do que os nossos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Os planos dele são melhores. E se ele tem um propósito na nossa vida, o propósito dele certamente é melhor. Então não tenha medo. Somente prossiga. Você precisa atravessar a sua tempestade. O Senhor está contigo, mas existe a necessidade de você seguir adiante, porque você precisa ter fé. Jesus mesmo disse, né, aos seus discípulos, depois que ele acalmou a tempestade, por que vocês estão assim com tanto medo? Ainda não tem fé? Pergunte assim para a sua alma, por que você está com medo? Você não tem fé? Tenha fé. Tenha medo, mas tenha fé, porque a sua fé vai superar o seu medo. O Senhor está contigo, Ele nunca te deixou. Eu nunca te abandonarei, é a promessa do Senhor para com a sua vida. Receba. Receba. O Senhor está com você. Não há nada que o Senhor não consiga resolver. Mas é necessário que você creia que Ele é o seu abençoador, que Ele é o seu protetor. Lembra do início do culto em que a diaconisa Cristina leu aqui? O Senhor te ama, Ele cuida de você, Ele cuida de você com amor eterno. Antes que o mundo se formasse, Ele te amou. Olha que coisa linda. Ele é generoso, Ele é compassivo. Oh, que Pai maravilhoso. Que Pai maravilhoso é esse? Se nós temos um Pai grande desse jeito, por que você ainda está com medo? Por que a sua alma está apreensiva? Tenha fé, porque o Senhor está contigo. Amém? Glória a Deus. Ele cura a ferida emocional, Ele faz reconciliar aquilo que foi quebrado, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à vida aquilo que já morreu. Para Ele não tem nada impossível. Ele é o Deus da cura, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai, Ele te ama. Então não tenha medo, apenas tenha fé. Amém? E nós sabemos que tudo é necessário a gente crescer na graça de Deus. E é por isso que Jesus ensinou, por isso que Ele foi exemplo. Então, não se acomode do jeito que você está. É preciso avançar, é preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus, sabe? É o momento de deixar aquele alimento aquele alimento líquido, que não sustenta, que é para o bebezinho, igual esse que está engateando aí. Ele precisa de leite.
ele só consegue ingerir o leite e pequenos alimentos, ainda amassadinho. Mas nós, mulher de fé, precisamos de alimento sólido. Sabe, lá no Nordeste fala assim, eu quero arroz e feijão e farinha, porque é isso que sustenta. Então traz isso para a palavra do Senhor. Queira a palavra do Senhor dessa forma, como um alimento que vai te sustentar. E vai fazer você sair do lugar onde você está para ir para um lugar adiante. É momento de sair, de dar um passo, de avançar, de atravessar. Saia do lugar que limita a sua visão e ande. O Senhor está contigo. Sabe, mulher, você é espelho na sua casa. Você é escolhida por Deus. Você tem voz. Como diz a diaconisa Cristina, se o Senhor estiver contigo, a luz dele vai brilhar em você. Então você pode ser a diferença na sua casa, no seu trabalho, na rua, como aquela que prossegue, como aquela que vai adiante. Mesmo passando por tribulação, mesmo passando por tantas dores, angústias, sofrimento, mesmo assim você continua andando, porque você sabe que na sua vida tem promessa, você sabe que na sua vida tem propósito, sabe? É hora de andar que nem a sunamita, tá tudo bem, e vai andando, e o filho dela está morto, e ela diz, tá tudo bem, e vai andando, e continua andando, e fica tudo bem, porque ela tem fé no coração, ela tem a confiança de que o Senhor está com ela. Então, irmãs, não é momento de se lamuriar, de chorar, de reclamar, de perguntar, mestre, não te importas que eu estou sofrendo? Não te importas que eu estou passando por uma enfermidade? Não te importas que a minha casa está essa tribulação? Não te importa que o meu relacionamento está quebrado, que o meu casamento está destruído? Não é momento disso, é momento de ter fé, porque a resposta do Senhor é, aquieta. Eu estou no barco, eu não estou dormindo. A palavra de Deus é sim e amém. Então, se Ele prometeu a promessa, se Ele fez uma promessa na sua vida, e a promessa tem um propósito, o propósito vai se cumprir, porque a palavra dEle não volta vazia. E é pela palavra do Senhor que nós andamos, pela palavra que nós confiamos, que Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Assim como Esther saiu da condição de órfã para rainha, ela teve que passar por um processo. Como Ruth como uma viúva, sozinha, desamparada, passou a ser da linhagem de Jesus. Olha que coisa grandiosa. Mas ela teve que tomar uma decisão e andar adiante. Ela teve que atravessar as dificuldades. Olha só, e Maria, a genitora do mestre aqui na terra. Você imagina ela receber uma informação de que ficaria grávida? Ela atravessou tudo o que poderia acontecer com ela. Você imagina? Grávida, sem ser casada. E dentro do ventre dela foi a maior e mais gloriosa promessa de vida eterna. Pelo ventre dela nasceu Jesus. Mas ela teve que prosseguir. Ela disse sim e continuou. Olha só o que diz aqui, ó, Lucas 1:38. Sobre a resposta de Maria. Lucas, acredito que é 1:38. Louvado seja Deus pela sua palavra. Lucas 1:38, ó, diz assim: respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua. Então declare hoje, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
conforme a palavra do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Não importa o que está por vir. Não importa o que está acontecendo no momento. Ele não dorme. Que aconteça na sua vida, minha irmã, conforme a palavra do Senhor. Receba. Amém? Louvado seja Deus por isso. Deus está te chamando hoje a atravessar a situação que você está passando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele está conosco. Ele está comigo, Ele está com você. Há um propósito, há um milagre para acontecer na nossa vida. E não espere um milagre físico. O milagre ele pode acontecer, e geralmente ele acontece de modo espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual, contra hostes e potestades malignas que estão ao nosso derredor, tentando acabar com a nossa vida espiritual, roubar as nossas bênçãos. Nós não vamos lutar com quem está do nosso lado, irmãs. Nós vamos lutar com aquilo que a gente não pode ver. Mas com a nossa fé, com a armadura espiritual, nós podemos derrotar. Porque não existe legião capaz de impedir a vontade de Deus na nossa vida. Você entende a dimensão disso? Mas como é isso, irmã? A minha luta espiritual é a sua luta, a luta da sua casa, a luta da sua família espiritual. É por isso que você precisa sair da posição que você está hoje e se colocar em posição de filha, de serva, e orar na posição de quem busca o Senhor, na posição de quem está à disposição do Mestre a servir. Ele te fez um convite, assim como Ele fez o convite aos discípulos. E os discípulos entraram, e os discípulos deixaram pai, deixaram mãe, deixaram irmãos, foram obedientes e foram, mesmo com medo. Mas a todo tempo Jesus estava com eles. A todo tempo Jesus estava ensinando. Todo tempo Jesus estava mostrando o seu poder. E com Jesus, eles viram milagres, eles viram cura, eles viram pessoas querendo andar com Jesus. E é isso que o Senhor está falando comigo e com você hoje. Saia do lugar que limita a sua visão e continue e atravesse. Se deixe ser usado por Deus, para que através da sua vida outras pessoas recebam a palavra de Deus e ande também sobre a palavra de Deus. Você é um milagre do Senhor. Então mostre às pessoas o milagre que o Senhor vem fazendo na sua vida. Mostre ao Senhor, às pessoas, o que o Senhor fez e ainda vai fazer. E o que Ele pode fazer para mudar a vida das pessoas que estão aí fora, tão aflitas quanto você e eu já estivemos um dia. Propósito do Senhor é te usar. Propósito do Senhor é te usar como ferramenta para reconciliação de vidas, para estruturação de família, de lares, para levar, para anunciar a sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Então é momento da gente realmente sair do lugar que está nos limitando, pela palavra do Senhor, apenas pela palavra do Senhor, com fé, com os olhos cheios de fé, sem olhar para o lado. Não tenha medo, não olha para o lado. Olha em diante, como diz aquela mulher sunamita, siga em frente, não olha para o lado. Não distraia a sua mente. Quando te perguntarem, está tudo bem, você vai dizer, está tudo bem sim. Porque você tem fé que está tudo bem. Porque é pela palavra que você vive. Não é pelo que os seus olhos veem. Amém? É pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos cantar um louvor. Essa é a mensagem, irmãs. Essa é a palavra do Senhor para mim, para a sua vida nessa noite. É tempo da gente sair do lugar em que a gente está e fazer a diferença onde quer que nós formos. Onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor está contigo.
Deixe ser usada pelo Espírito Santo. E deixe o nome do Senhor reinar na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, amém? Louvado seja Deus. O último versículo, por favor, que é Mateus 15, 28. Vamos ler todas juntas, já de pé, e eu convido o ministério de louvor a vir aqui na frente, para a gente entoar mais um louvor, amém? É Mateus 15, 28, que diz assim: mulher, grande é a sua... Mulher, grande é a sua fé. Diga para sua irmã linda que está aí do seu lado: mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Encha o seu coração com essa verdade, porque a palavra do Senhor é verdade. Amém? Louvado seja Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.